Shalom, bom dia, graça e paz. Podemos ficar em pé nos nossos lugares? Amém? É bom estar na casa do Pai. É uma alegria grande estar na casa do Pai. A razão de nós estarmos aqui é porque Jesus deu a vida por nós. A razão de nós virmos ao domingo ter uma celebração é porque Jesus deu a vida por nós. A razão pela qual nós somos livres hoje é porque Jesus um dia subiu a uma cruz e deu a vida por nós. A razão pela qual nós podemos louvar e adorar em liberdade é porque Jesus deu a vida por nós. Tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, tudo o que nós desejamos, tudo o que nós ansiamos é possível para nós pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. Porque Jesus se desfez da sua divindade, se tornou homem e entregou a sua vida por nós, pagando um preço elevado pelo nosso pecado, pelo meu pecado, pelo teu pecado, pelas nossas falhas, pelas nossas imperfeições. O justo entregou-se pelos injustos, o santo entregou-se por aqueles que não são santos, que têm pecado. O perfeito entregou-se por aqueles que são imperfeitos, porque nós não podíamos pagar o preço pela nossa própria vida. Por isso hoje nós, com alegria, estamos na casa do Pai. Por isso hoje, com alegria, nos rendemos na presença do Senhor Jesus. A Bíblia nos diz no livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 69, diz-nos algo simples, mas poderoso. Diz assim: desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E é isso que nós hoje declaramos, mais uma vez, que Jesus está sentado à direita do Pai, que Jesus reina em poder, que Jesus reina em alegria. E Ele enviou o seu Espírito Santo maravilhoso para estar connosco. Então, fecha os teus olhos nesta hora. Entrega a tua vida a Deus. Não penses em mais nada, não te preocupes com mais nada. Recebe aquilo que Deus tem para ti nesta manhã. Senhor Espírito Santo, nos entregamos nas tuas mãos. Pedimos que venhas consolar o coração daquele que tem que ser consolado, que venhas libertar o coração daquele que está oprimido, que venhas curar aquele que está enfermo, que está com uma ferida, Senhor, que não consegue chegar até ao teu trono, porque nós, em fé, nos chegamos ao trono da graça. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigado por deste a tua vida por mim e por cada um dos meus irmãos. Obrigado pelo teu amor incondicional. Obrigado pelo teu abraço que não se esgota. Obrigado pela tua bondade, pela tua longanimidade sobre as nossas vidas. Grande e poderoso Deus, louvamos o teu nome. Declaramos que és um Deus maravilhoso. Declaramos que és um Deus bondoso. Declaramos que és um Deus justo. Declaramos que és um Deus fiel. Nos rendemos a ti nesta manhã porque confiamos na tua graça, confiamos no teu amor. Então vem, Espírito Santo, Deus vivo. Vem sobre a tua igreja nesta manhã, que possamos sentir a tua graça, a tua misericórdia, mas também o teu calor, a tua força, o teu poder, o teu consolo. Vem-nos mostrar que há algo mais do que somente viver de segunda a segunda, a trabalhar das 9 às 5, viver para pagar as contas, viver sem pensar no que pode ser o nosso futuro, porque sabemos que o nosso futuro é maravilhoso em Jesus. Vem, Espírito Santo, Deus vivo, vem consolar a tua igreja nesta manhã. É o que declaramos no nome santo de Jesus.
vindo aqui. Vem inundar, enche esse lugar, ó Deus. Só queremos a tua presença, Deus. Queremos ser cheios do teu Espírito Santo. Bem-vindo aqui, Espírito Santo. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa festa, o nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa festa, o nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa festa, o nosso Deus. Festa que se abra, se abra o céu, o teu reino vem, nossa festa, o nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem, nossa festa, o nosso Deus. Que o céu seja se abra, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus, grande Deus. Que o céu seja se abra, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus, grande Deus. Que o céu seja se abra, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Céu fechado se abre, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que o céu fechado se abre, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança grande Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem, nossa festa, o nosso Deus. A igreja pede. Que se abra o céu fechado se abre, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus, grande Deus. Que o céu fechado se abre, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, nosso Deus. Que o céu fechado se abre, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, nosso Deus. Que os céus fechado se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechado se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus,
glória sobre nossas cabeças, ó Deus. Oh, que possamos ver a tua glória, Deus. A manifestação do teu poder. É por isso que a tua igreja está aqui, ó Deus. pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas não tem nem nome, só pra me encontrar. Não posso comprar
traz luz para as sombras, cala as montanhas pra me encontrar. Destrói as mentiras. Oh, só pra te encontrar. Ele traz luz para as sombras, cala as montanhas pra me encontrar. Esse é o amor de Deus. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, cala as montanhas pra me encontrar. Esse é Deus. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, cala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Digno Deus, digno da nossa canção, digno do nosso louvor, oh, digno da nossa melhor adoração, oh, por tudo que tu és. Deus, agradecido seja o teu nome. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. O nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra
vida, tu és Jesus. Só eu sou teu. Nós somos teu, ó Deus. Só eu sou teu. Tu és santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que vai mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. O amor que faz mudar o mundo. Vamos firmar os pés em ti, ó Deus. Nossos olhos fecha, Deus. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar Somente em ti, Jesus. somente em ti. Não vou ser abalada. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalada. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalada. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Tu és santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que vai mudar o mundo. Tu muda o nosso coração, ó Deus. O amor que faz mudar o Faça confiar em ti, ó Deus. mundo. Para que possamos construir nossa casa em ti, ó Deus. Pois tu és o melhor, o mais forte dos céus. Faz mudar Nós vamos confiar, Deus. Tu és meu fundamento. Obrigado, Deus. Eu vou construir a minha vida em ti.
Se uma ovelha sai do seu aprisco, se perde, Ele guarda as 99 e vai atrás da outra. O mundo não diz isso. O mundo diz para ficarem todos na festa com as 99. Mas Jesus quer ter a festa com as 100, com todas, de volta, nas bodas do Cordeiro. Por isso Ele larga tudo. Por isso nós estamos aqui hoje. Ele nos ensinou a largar tudo, a ir atrás daquela que não está no caminho certo. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por ser o nosso fundamento. Obrigado por nos permites construir em Ti uma casa na rocha, não uma casa na areia, uma casa numa terra firme. Uma casa que tem os fundamentos em Ti, na Tua palavra, nos Teus princípios, no Teu amor, no Teu perdão, na Tua graça. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Toda a honra e toda a glória sejam para Ti. Repete assim comigo. Eu vou construir a minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Tu és meu fundamento. Temos aplaudido o nosso Deus. Obrigado. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu perdão. Obrigado pela Tua graça sobre as nossas vidas. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome. Podemos tomar os nossos lugares, por favor? Amém. É bom estar na presença do Pai. Sabes o que é que acontece a quem constrói uma casa na areia? É quando vem aquele vento, quando fez disparar o alarme da igreja sozinho, quando vem aquele vento ou aquela chuva forte. Conheces? Hoje em dia temos a invenção daquelas escadas com rodas que a gente pode movê-las. Mas na Bíblia já fala disso, não é escadas com rodas, é escadas na areia. Quando vem a chuva elas movem-se e vão para o lago. E a pessoa tem uma casa de inverno e uma casa de praia, porque a chuva levou para o pé da praia. Mas quem tem uma casa feita em Jesus, fica no mesmo lugar, amém? Nós cristãos que temos a nossa casa feita em Jesus, a nossa casa fica no mesmo lugar, mas nós não, porque nós avançamos. Nós construímos a nossa vida em Jesus, a vida da nossa família, a vida dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. Amém? E já que estou a falar em filhos, vamos liberar as crianças que devem estar cheias de vontade de ir para a sua aula. Amém? Que elas possam ir receber aquilo que o Senhor tem para elas, da mesma forma que o Senhor nos ministra aqui. Que o Senhor possa ministrar lá, que dê essa sabedoria aos professores, essa longanimidade aos professores, que é uma das características do fruto do Espírito. Amém? Seja um tempo poderoso na presença de Deus. Como já repararam, temos crianças de várias idades, né? De várias idades, em várias etapas da sua vida. Umas são o nosso futuro, outras já são o nosso presente, porque já fazem muita coisa, já servem, já adoram, já aprenderam a adorar. E outras ainda não as vemos com os olhos naturais, mas vemos com os olhos espirituais, que já está aí um Estevão pronto para servir o Senhor, não para ser apedrejado, mas para levar a glória do Senhor. Amém? Amém. Mas se for para ser apedrejado, os filhos não são nossos. Amém? Os filhos são flechas que o Senhor coloca na nossa aljava. Nós somos mordomos deles. A gente não se pode esquecer disso. E Jesus não está desatento ao que se passa, nem aos sacrifícios que se fazem, nem às circunstâncias. A Bíblia nos diz quem foi o primeiro homem da Bíblia que, quando chegou ao céu, a primeira pessoa que viu foi Jesus à espera dele. Foi Estevão. O primeiro homem a pregar, segundo a Bíblia, o primeiro homem a pregar o Evangelho antes de morrer foi Estevão. Foi apedrejado e quando chegou ao céu, Jesus estava à espera dele. Jesus deu-lhe a mão para entrar. O sacrifício nunca é demais. Amém? Nunca é demais. Podemos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo. É o segundo livro da Bíblia, é fácil. Capítulo 2. Vamos ler 4 versículos, do 11 ao 14. Êxodo conta a história do povo a sair do Egito. O povo hebreu foi escravo durante 440 anos no Egito. E o Senhor enviou um libertador chamado Moisés. Então vamos... Êxodo capítulo 2, versículo 11 ao 14. Diz lá assim:
E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e ao outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu na areia. Versículo 13. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Senhor Espírito Santo, entregamos este tempo nas tuas mãos. Tu nos ministraste no louvor, te peço que nos possas ministrar na tua palavra agora também. Possas preparar os nossos corações como terra fértil para que a tua palavra possa vir como uma semente que germine, uma semente que dê fruto, fruto que permaneça. Abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Se algum de nós está cansado, se algum de nós está distraído com situações da vida, que tu possas trazer a tua paz sobre cada um de nós nesta hora, Senhor, para que possamos ouvir a tua palavra. Na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos este lugar selado para a obra e graça do Senhor nas nossas vidas. É o que declaramos no nome santo de Jesus, para a glória do Pai. Amém e amém. Moisés, não é? Moisés. Esta passagem é poderosa. É poderosa principalmente porque mostra-nos como o desalinhamento pode atrasar o propósito de Deus nas nossas vidas. O povo, na realidade, era suposto estar cativo 400 anos no deserto. Mas como Moisés fez aquilo que não devia, atrasou essa libertação por 40 anos e ele teve que ser trabalhado nesse sentido. Mas hoje nós não vamos falar muito disso. Um dia destes vamos falar sobre esta passagem, sobre isto com mais detalhes. Mas há pormenores que são importantes aqui, muito proféticos, e que é isso que é muito importante para nós. Mas deixa-me fazer uma pergunta, que eu falei em desalinhamento, trazer isto para uma linguagem mais natural que todos nós conhecemos, que às vezes é mais fácil. A maioria de nós tem carro, ou tem carta, ou conduz, ou anda à boleia, ou à pendura, ou penetra, como quiser. Quase todos nós já andámos de carro, nem que seja naqueles... Quase todos nós temos uma pequena percentagem na Carris e na CP, portanto temos carros e comboios, somos pessoas muito ricas, mas fora de brincadeiras. Quando nós andamos num carro e nós tiramos a mão do volante e o carro se desvia para um lado ou para o outro, o que é que isso quer dizer? Quem é que sabe? Quer dizer que a direção não está alinhada, não é? Que uma das rodas está desalinhada. Há qualquer coisa aí que acontece. E o que é que a gente faz a seguir? Ou encostamos o carro e começamos a chorar, oh não aconteceu, tipo Calimero, ou vamos à oficina mais próxima para alinhar a direção. Porquê? Porque a gente sabe, se não alinharmos a direção, é uma questão de tempo para quê? Não sei se já algum de vocês reparou, já me aconteceu isso. Não tinha a noção, que achava que o carro estava a desviar-se um pouquinho de nada e a gente deixa, vou amanhã. E o amanhã vai-se prolongando. Depois, quando a gente olha, o pneu já quase não tem borracha naquela zona onde ele está desalinhado. E temos aqui quem é profissional e sabe isto. Mas se nós não formos fazer alguma coisa, o pneu vai rebentar um dia. Mais tarde é uma questão de tempo. Ou um ou outro rebenta. Além de que nós podemos ter um acidente que a gente se distrai. Connosco não é diferente. Se nós andarmos muito tempo desalinhados da presença de Deus, a gente rebenta. A gente rebenta não necessariamente fisicamente, mas rebentamos emocionalmente, rebentamos espiritualmente. Ficamos perdidos sem saber o que é que havemos de fazer. Mas, como eu disse, hoje não vamos falar de alinhamento, pelo menos não de uma forma assim direta. Nem vamos falar de Moisés. E agora vocês estão a pensar assim, o pastor enganou-se, afinal não era aquela passagem. Não quer dizer que a gente vai falar de Moisés. A gente vamos falar de comportamentos. Vamos falar do comportamento que Moisés teve. Vamos falar do comportamento que nós temos perante a vida, porque este exemplo de comportamento de Moisés que acabámos de ler é fantástico. Sabes porquê é que Moisés teve este comportamento? De matar o egípcio. Sabes porquê é que ele teve o comportamento de o esconder na areia? Porque no livro antes deste que nós lemos, que é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, onde o Senhor nos conta a história da criação do mundo e de tudo o que há, tudo o que vemos e tudo o que não conhecemos, aí está a explicação para este comportamento de Moisés. Centenas, milhares de anos à frente, a explicação para o comportamento de Moisés está ali. Então eu vou relembrar, fazer aqui um spoiler sobre o livro de Gênesis, contando a história em 5 minutos sobre o início de Gênesis. A Bíblia nos diz que o Senhor criou todas as coisas. Ao 7º dia descansou para poder apreciar as suas obras e também nos diz que uma das criações, e a semana passada falámos sobre isso, quando falámos de Aná, lembram-se que mudou o nome para Beeri, quando fez aquilo que Deus lhe mandava fazer. Uma das coisas que Deus criou
foste tu e eu, estas coisas lindas que nós somos. Estes filhos de Deus maravilhosos foram criados por Deus ao 6º dia. E depois, até há quem diga que Deus descansou porque já não aguentava mais o Adão e Eva, que eram chatos, mas não, a gente não vai por aí. Por isso é que Deus teve que descansar. Mas a verdade é que Deus criou-nos. E quando Deus criou Adão e Eva, Deus chegou ao jardim no Éden e disse-lhes: tudo o que aqui está é vosso. Os animais, as flores, os frutos, e podem usar tudo o que aqui está. Só não podem comer desta árvore que está aqui, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se comerem, certamente morrerão. Ou seja, pensa assim, tu tens um jardim com 1000 árvores, imagina assim, não sei quantas tinha, e há uma que não podes comer porque vai fazer mal. O que é que a gente faz? Se tivermos bom senso na cabeça, nem chegamos lá perto, que o pólen pode fazer mal. É ou não é? Mas quando o homem desalinha, com uma roda que desalinha, quando o homem desalinha, começa a fazer o quê? Começa a olhar para a árvore, a ver as folhas, se são diferentes, se são mais bonitas, a ver se as formigas que andam naquela árvore são diferentes das outras. O homem começa a ver essas coisas quando anda desalinhado, começa a ter essas preocupações e a ver isso. E com Adão e Eva foi exatamente a mesma coisa. Então, todos nós sabemos a história. A serpente enganou a Eva, embora o coração de Eva já estivesse preparado para esse engano, tinha essa rebeldia no coração e esse desejo de ter aquilo que não era dela, e à conta disso, Eva pecou e Adão pecou. A seguir, Eva conseguiu convencer Adão a comer também do mesmo fruto e Adão também pecou. E depois disto, o que é que aconteceu? A Bíblia nos diz que Adão e Eva sentiram-se mal, perceberam que tinham pecado contra Deus, mesmo sem perceber o que era aquilo na sua essência, perceberam que algo estava errado e esconderam-se. A Bíblia diz que eles andavam sem roupa e eles fizeram roupas com umas flores, umas folhas, o que quer que seja, e eles esconderam-se. E quando Deus chegou para falar com eles, o que é que aconteceu a seguir? Eva diz logo: a culpa foi da serpente que me deu o fruto para comer. E o que é que diz Adão? A culpa foi da Eva. E mais até teve a lata, o desplante de pôr a culpa em Deus. A culpa foi da Eva, a mulher que tu me deste. Ou seja, até ao dia em que estava tudo bem, ele era grato a Deus porque tinha dado uma mulher maravilhosa. Quem aqui tem uma mulher maravilhosa? Para não fazer a seção de pessoas que Deus não faz. Quem aqui tem um marido maravilhoso? Que a gente não deve fazer a seção de pessoas, que a Bíblia nos ensina a fazer isso. Quem é que aqui tem irmãos em Cristo maravilhosos? É. A gente tem que se animar. Mas então o que nós percebemos aqui é que o pecado, este comportamento que Adão teve, que foi empurrar as culpas para o outro, é exatamente o comportamento que Moisés teve milhares de anos mais à frente. Este pecado que aparece pela primeira vez em Adão e Eva, este pecado original condicionou o comportamento de Moisés da mesma forma que condicionou o teu comportamento e o meu comportamento no dia-a-dia. Se nós estivermos alinhados, a gente já sabe que o comportamento tem que alinhar. Se nós ainda estamos desalinhados, o que fez o tio Adão e a avó Eva é aquilo que a gente vai fazer. Ou seja, pôr a culpa no outro, nunca temos responsabilidade e fazemos o que nos dá na bolha. E quem quiser que se aguente, quem não quiser que se mude. Porque é assim que quem está desalinhado de Deus funciona. E foi assim que Adão e Eva fizeram. Deixa-me falar só um pouquinho do que aconteceu após o pecado com Adão e Eva, que é importante para nós termos noção daquilo que acontece quando a gente fica desalinhados. A Bíblia mostra-nos de forma clara, nos primeiros capítulos de Gênesis, que o Senhor criou Adão e Eva para ter relacionamento com eles. E a Bíblia nos diz que Deus tinha relacionamento face a face com eles. Conhecem aquela passagem que nós lemos muito em Êxodo? E se calhar daqui a 3 semanas ou 4 vamos ler, porque vamos celebrar Pentecostes, dia 28, amém? Ser um culto poderoso. Que Moisés queria ver Deus face a face e Deus disse: não pode ser, eu vou passar por trás de ti, porque se me vis face a face, tu morres. Mas Adão e Eva estavam face a face com Deus. Porquê? Porque ainda não tinham pecado. E quando não se tem pecado, que era o caso deles, a santidade de Deus não os aniquilaria. A graça de Deus, o poder de Deus era suportável por eles. Mas a partir do momento em que entrou o pecado na nossa componente física, nós já não podemos estar face a face com Deus. Hoje podemos através do Espírito Santo. Amém? Porque Jesus nos permite isso. Mas a verdade, o que nós percebemos aqui em relação a Adão e Eva, é que quando Adão caiu, ele perdeu o ambiente de estar com Deus. Adão não perdeu Deus, porque Deus continuou.
Que a gente às vezes pensa, não, Adão perdeu Deus. Não, Adão perdeu a presença de Deus. Adão perdeu o ambiente espiritual maravilhoso que havia no jardim, que era o ambiente que Deus proporcionava. O jardim era outro quando Deus chegava. Quando Deus chegava não era somente um jardim que tinha animais, tinha flores. Não, era o jardim de Deus. Quando Ele chegava era completamente diferente. E Adão perdeu isso. Adão perdeu o ambiente em Deus. Quando nós pecamos, quando nós desalinhamos, nós perdemos o ambiente em Deus. Deus continua lá. Amém? O Espírito Santo continua lá. Jesus continua a fazer o sacrifício na cruz por mim e por ti. Mas quando nós estamos desalinhados, nós achamos que aquilo não custou nada subir à cruz. Quando nós estamos desalinhados, achamos que os milagres todos que já vimos na nossa vida e na nossa casa foram obra do acaso. Quando nós estamos desalinhados, achamos que o Deus Todo-Poderoso é apenas uma figura poética. Quando nós estamos desalinhados, somos como Adão e Eva, porque perdemos esse ambiente de Deus. Por isso, nós não devemos estar desalinhados. E há pouquinho eu falei que quando eles pecaram, eles se esconderam, não é? E além de se esconder, eles cobriram os seus corpos com folhas para se taparem. E nós sabemos o que aconteceu a seguir. A seguir, o Senhor chega ao jardim e Deus pergunta a Adão, Adão, onde estás? Porquê é que achas que Deus perguntou a Adão onde é que ele estava? Deus não perguntou a Adão onde estava porque Deus não sabia onde estava Adão, porque Deus sabe todas as coisas, que é omnisciente. Amém? Deus perguntou a Adão onde é que estás, porque Adão não sabia onde é que estava. Adão perdeu a noção, como perde o ambiente com Deus, perdeu a noção de quem era e de onde é que estava. Já não era o homem criado por Deus. Já não era o homem espiritual criado por Deus. Era o homem natural, que via as coisas com os olhos naturais e não com os olhos espirituais. Por isso é que quando Deus às vezes fala connosco e nos pergunta coisas sobre nós, muitas vezes é porque nós podemos estar a começar a sair do ambiente de Deus. E Adão foi exatamente isso. Adão estava perdido, estava fora do ambiente de Deus. E Deus gostava de estar com Adão. Senão Deus não criava. Porque a Bíblia nos diz que Deus criou Adão e Eva para ter relacionamento com eles. A Bíblia diz-nos isso. Sabes outra coisa que a Bíblia nos diz? Não é essa a razão pela qual nós temos louvor no culto. Nós temos louvor, temos um tempo de adoração no culto, porque para nós faz sentido adorar o Senhor com a nossa voz, faz sentido adorar o Senhor com o nosso corpo, faz sentido render-nos na presença de Deus, faz sentido não me preocupar com o que o irmão ao lado vai pensar de mim, ou o irmão atrás, ou o irmão à frente. Não, para nós isso é importante, mas a Bíblia nos diz uma coisa muito interessante, é que Deus se faz presente no meio dos louvores do seu povo. Então, há outra coisa que a Bíblia diz, que o Senhor Jesus nos disse, onde 2 ou mais de vocês estiverem reunidos em meu nome, eu vou estar no meio de vós. Então pensa bem, se nós temos um tempo de adoração, e a Bíblia diz que o Senhor gosta de estar no meio dos louvores do seu povo, e se Jesus diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, Ele se faz presente, o que é que acontece aqui? Temos Deus presente no nosso meio. Estamos a atrair a presença de Deus. Estamos a alinhar-nos com aquilo que Deus tem para nós. Podemos até ter tido a semana um bocadinho coxa e a borracha quase a estragar, mas voltamos a alinhar porque a presença de Deus nos constrange à santidade, nos constrange a fazer o que é certo. Mas eu vou-te dizer um segredo, não digas a ninguém que eu te disse isso. A Bíblia diz-nos que Deus se faz presente no meio dos louvores do seu povo. Mas a razão principal é porque Deus gosta de ti e gosta de mim. Não são os louvores que fazem Deus estar presente, é quem está a fazer o louvor. Somos nós que estamos a adorar, somos nós que nos rendemos, somos nós que fechamos os nossos olhos, somos nós que levantamos as nossas mãos em sinal de rendição, somos nós que dizemos, és o meu fundamento, somos nós que dizemos, vem Espírito Santo, nos mostra a tua presença, nos mostra a tua glória. E quando nós fazemos isso, o Senhor se alegra, porquê? Porque Ele te ama e me ama. Porque Ele nos criou por esse amor e Ele enviou Jesus por esse amor. Por isso Ele gostava de estar com Adão, por isso Ele gosta de estar connosco. Adão não tinha louvor. Adão a Bíblia não nos diz que ele cantava, nem que ele louvava, nem que ele adorava, mas Deus gostava de estar com Adão. Deus gostava de Adão. Por isso é importante estarmos alinhados. E por causa da queda de Adão, milhares de anos depois, Moisés teve este comportamento que nós vimos, completamente desadequado ou inadequado. Posso descar um pouquinho? Já, que horas são? 11h25. Já estamos bem acordados. Posso descar um pouquinho? Posso. O grave aqui, grave, não é o comportamento de matar o egípcio. Okay? Ele teve um momento de ira, não estou a dizer que foi certo, ninguém diga amanhã, o pastor diz que a gente pode matar. Não, a única coisa que a gente pode matar são melgas e moscas e coisas do género. Não podemos matar
pernilongos, para quem chegou do Brasil agora, que ainda não sabe o que são melgas e monjas. Isso a gente pode matar. Não estou a dizer isso. Estou a dizer que o comportamento inadequado não é isso. O comportamento inadequado está lá no verso 12. Diz assim. E olhou a um e ao outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e o escondeu na areia. O comportamento desadequado mostra que ele não agiu debaixo da ira, nem da raiva, nem da razão, porque viu um egípcio maltratar um irmão. Mostra que ele agiu premeditadamente. Viu? Não está ninguém a ver. Não está ninguém a ver, então nunca mais comes batatas. Foi mais ou menos assim. Foi. E matou o egípcio. Esse é que é o comportamento inadequado. Esse é o comportamento que ele não deveria ter tido. E nós podemos deduzir daqui, claramente, que se tivesse alguém ali a ver, Moisés provavelmente não mataria o egípcio. Se calhar dava-lhe um soco, empurrava-o, chamava-lhe um nome e ia-se embora. Só que ele, além de matar, ele escondeu o corpo para que ninguém o encontrasse. Ele não quis assumir as suas coisas. Conhecem alguém que não quis assumir? Conhecem esse tal de Adão e de Eva que a gente falou há pouquinho? Foram empurrando. Sabem quem era o mais sério ali no jardim do Éden? Era a serpente. A serpente não disse nada. A serpente não empurrou a culpa para ninguém. Podia ter empurrado a culpa para a formiga, para o pato. Não. A serpente ficou ali, ok, fiz mesmo. Adão e Eva foram, tal como Moisés, mentirosos, falsos, dissimulados. Ou seja, completamente desalinhados. Moisés foi isso. E tudo isto é comportamento da queda de Adão. Claro, a decisão foi de Moisés. A gente agora não pode dizer, coitadinho, o Moisés foi compelido. Não foi nada, foi uma decisão dele. A Bíblia diz que ele olhou para um lado e para o outro. Ele parou e teve a pensar. Deixa-me fazer uma pergunta. Como é que é o teu comportamento? Como é que é o nosso comportamento quando ninguém nos está a ver? Ou quando a gente acha que ninguém está a ver? Porque hoje em dia temos aí Big Brother is watching you, não é? Há cidades do mundo e é bom por um lado que nos traz segurança, em que a pessoa assim que põe o pé fora da porta em casa, fica em todas as câmaras da rua. É bom quando há um roubo, um assalto, um acidente, mas que é uma falha de privacidade brutal, mas é o fim dos tempos. A gente sabe que não vale a pena a gente questionar-nos isso. Temos de tirar o melhor que isso tem, mas a verdade é que como é que nós somos quando ninguém nos está a ver? Como é que é o nosso comportamento quando ninguém olha para nós? Quando sabemos que não há mesmo ninguém, temos a certeza, como Moisés. Será que somos as mesmas pessoas? Será que reagimos da mesma forma? Será que falamos com a nossa esposa ou com o nosso marido da mesma forma quando está alguém perto ou quando não está? Tan, 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 tan. Será que falamos com os nossos filhos da mesma forma quando não está alguém perto ou quando está alguém perto? Tan, 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 tan. Será que no carro a gente fala da mesma forma quando aparece aquela pessoa maravilhosa que passa-nos pela frente e nos obriga a travar? Quando vai alguém no carro ou quando não vai ninguém no carro? Ou quando não vai ninguém no carro a gente pergunta logo coisas pela mãe dele? É uma coisa que o ser humano tem. A gente preocupa-se tanto com a mãe do condutor que vai à frente. Não é? É uma coisa que eu ainda não consegui entender. Não sei se a gente aprende isso nas aulas teóricas ou não. Já não me recordo, já foi há muitos anos. Mas como é que é o nosso comportamento quando ninguém está a ver? Sabes qual é a diferença entre reputação e caráter? Reputação é aquilo que os outros pensam de nós. É aquilo que os outros, com base naquilo que nos veem fazer, é o juízo que fazem de nós. Caráter é aquilo que nós fazemos quando ninguém nos está a ver. Essa é a diferença. Eu acho que se nós pensarmos que a reputação não é uma coisa tão relevante quanto o caráter, se calhar a gente começa a alinhar mais com Deus e a perceber que é importante o que é que Deus vê em mim, independentemente de alguém estar ao pé de mim ou não estar alguém ao pé de mim. Isso é que é importante, porque Moisés certamente pensou que ao esconder o corpo mantinha a reputação dele. Moisés era um homem com uma boa reputação. Sabiam que Moisés era neto do faraó? Neto adotivo, mas era neto do faraó. Portanto, o homem mais importante do mundo, naquela altura, era o faraó. Ele era neto, ele tinha tudo o que ele quisesse. Mas não podia ir contra a lei, não é? Tanto que depois o faraó mandou ir atrás dele para o prenderem e ele fugiu para o deserto. A verdade é que ele era um homem de boa reputação, mas o caráter não estava assim. Não ganhava a medalha de ouro, não. O caráter talvez nem ao pódio chegasse, não é? Por causa daquilo que ele fez. O problema é que alguém ouviu, embora ele olhasse, ou sabem que no deserto às vezes há tempestades de areia, não é? Naquela noite pode ter vindo uma tempestade de areia, ou ele arrumou mal o corpinho lá num lado qualquer e ficou visível o corpo. E alguém deve ter visto naquela altura o que é. Sabem que a Bíblia não nos mostra porque é que ele foi apanhado pelos outros. A Bíblia mostra-nos que ele fez uma coisa errada que nós não devemos fazer. Amém?
A Bíblia não nos faz juízes de valor sobre estes comportamentos. A Bíblia diz-nos, isto é o certo, isto não te vai fazer bem, mas a decisão é tua. Porque Jesus não nos obriga a nada, amém? Jesus dá-nos uma direção, um caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas Ele não nos obriga realmente a nada. Mas Moisés ficou com o caráter igual à reputação, ou seja, o caráter era de um mentiroso, de um falso, do dissimulado, a reputação dele ficou exatamente a mesma. Aliás, ficou a ser considerado um assassino e teve que fugir para o deserto. Não é? Porquê? Porque quando nós não conseguimos esconder, nós não ficamos bem com quem está. Ou os outros não nos querem, ou nós não nos sentimos bem. E ele teve que fugir para o deserto para não ser preso. Mas sempre fazer outra pergunta. Moisés foi ou não usado por Deus para libertar o seu povo? Foi. 40 anos depois, o Senhor disse a Moisés assim, vai falar com o faraó e diz que ele deixe ir o meu povo para que me possa adorar. Ele fez isto várias vezes. Fez isto 10 vezes, foi falar com o faraó. Portanto, ele foi usado por Deus. Pensas tu assim, mas com este problema de caráter? Não. Porque ele não foi usado logo. Ele teve 40 anos. 40. Não foram 40 minutos, nem 40 segundos. Ele teve 40 anos no deserto a ser trabalhado por Deus para que a sua reputação ficasse igual ao caráter. Ou o caráter igual à reputação. Ele, durante 40 anos, foi trabalhado ali no deserto de Midian. Foi trabalhado, conheceu a sua mulher, teve os seus filhos, conheceu o seu sogro. Né? Mas foi trabalhado, fugia daqui, fugia dali, defendeu a sua futura esposa, no momento em que ela foi a um poço e ainda nem a conhecia. Ou seja, ele começou a ser trabalhado no seu caráter. Sabem porquê? Porque Deus não usa ninguém sem tratar primeiro o seu caráter. Por isso é que a Bíblia nos ensina que Deus começa uma boa obra em nós e que um dia vai terminar. Amém? Ainda não terminou. Uns terão o caráter já mais perto da reputação, outros terão mais alinhado, outros menos alinhado. Mas todos estamos nesse tratamento. Amém? Todos estamos num processo de crescimento espiritual. Todos nós estamos num processo de mudança. Porque nenhum de nós é perfeito. Amém? Mas a gente esforça-se para ser perfeitos. Nenhum de nós ainda é o varão ou a varoa à imagem de Jesus. Mas nós estamos nesse caminho para que um dia o Senhor possa achar graça em nós e os outros possam ver Jesus através da nossa vida. Através da forma como falamos no carro, quando passa o tal simpático à frente ou simpática. Através do comportamento que nós temos quando vamos às compras e alguém... Deixa-me fazer aqui um parênteses. Aqui, a minha esposa pode testemunhar que é verdade. Eu, antes de ser crente, antes de me converter a Jesus, tinha a carta de ligeiros e tinha a carta de carrinhos de supermercado. A carteira de condução. Porquê? Porque se há uma coisa que ainda hoje me incomoda, mas a gente é fruto do Espírito, e a gente ora e a gente avança. É aquelas pessoas que deixam o carrinho de supermercado no meio do corredor e vão ao corredor do lado comprar alguma coisa. Acho uma tremenda falta de respeito para com quem está ali. Então eu tinha essa carta de condução também. Portanto, o que é que eu fazia? Empurrava-o até onde ele fosse. E batia onde batesse e ficava onde ficava e eu seguia a minha vida. E a pastora Sandra ficava toda incomodada, envergonhada, mas era assim, estava mais para Moisés. Não matava, mas a areia ia para lá. Mas Deus vai trabalhando em nós. E hoje já não me empurro. Hoje afasto-o assim para o lado, com todo o carinho. Porque é bom a gente mudar. É bom a gente perceber que temos que mudar, que nem tudo ainda é bom em nós. Mas nós estamos a falar disto porquê? Do comportamento que temos que mudar, do termos que alinhar, de sermos preparados por Deus, de deixar Deus trabalhar a nossa vida. Porquê? Porque nós temos uma palavra de crescimento sobre a nossa igreja. Amém? A nossa reverenda Betty King, a nossa pastora de Londres, esteve aqui há 15 dias e deu-nos essa palavra de crescimento sobre a igreja e sobre as nossas vidas. Sabem porque é que a igreja só cresce se nós crescermos individualmente? Da mesma forma que nós dizemos, e é verdade, famílias fortes fazem uma igreja forte. Forte em todos os níveis. Forte na confiança, forte no amor, forte no companheirismo, forte na tolerância. Quanto mais fortes nós somos individualmente e em família, mais forte é a igreja. A igreja não se limita ao tempo gostoso de louvor, a uma palavra que Deus nos traz, a ministrar, a ofertar. A igreja, se nós fizermos isso, nós estamos a limitar o que Deus tem para fazer numa igreja. A igreja é um lugar onde nós somos tratados. A igreja é um lugar, é um hospital, mas onde nós não temos a pulseira da triagem. Porque não precisamos, porque o médico já sabe o que é que a gente precisa. Nós não temos que ir à triagem. Na semana passada houve quem tivesse que ir ao hospital, que não estava bem, e põe-lhe a pulseirinha da triagem. A gente não tem a pulseirinha. A gente tem uma cruz que
que nos cobre. A gente tem o sangue de Jesus que nos cobre e que nos permite saber. Ele, o médico dos médicos, já sabe o que é que eu preciso e vai começar a tratar e a trabalhar. É isso que é uma igreja. E essa igreja é tão mais forte e cresce tanto mais consoante nós nos alinhamos com Deus. E como nós temos ensinado, nós temos de orar por estas palavras de sabedoria que são colocadas sobre a nossa vida, que são colocadas sobre a igreja, porque senão nós podemos estar a desperdiçar a oportunidade de fazer parte da história, a oportunidade de mudar o mundo, tal como nós cantamos. Ele é o nosso fundamento e nós com ele podemos mudar o mundo mesmo. Moisés mudou o mundo. Moisés libertou, ajudou o povo a sair do Egito. Milhões de pessoas seguiam um homem que 40 anos antes tinha feito esta porcaria que fez. Mas 40 anos depois, eles viam nele alguém mudado e transformado por Deus. É o que tem que se ver em nós, começar pela nossa casa. Estamos mudados e transformados. E eles seguiram-no até que chegaram ao momento em que havia o mar. Deve ter sido um pânico brutal. 2 milhões ou 3 milhões de pessoas atrás de um homem. Atrás começa-se a ver o fumo dos soldados do faraó que vinham atrás deles, para os prender, para os matar. À frente está o mar. E ele abriu o mar vermelho, debaixo de uma palavra de Deus. Quando ele pôs o pé, ele não abriu, o mar se abriu. Portanto, vejam bem, eles seguiam um homem para passar entre a água. Porquê? Porque viram a mudança no caráter dele. Porque viram que Deus era com ele. E a igreja só cresce aquilo que Deus tem para nós se nós tivermos o nosso caráter tão transformado que os outros vejam Jesus através da nossa vida. Amém. Através do nosso falar, através do nosso comportamento. E a palavra que foi lançada aqui há 15 dias, e se calhar a gente vai falar nisto todas as semanas durante não sei quanto tempo, porque é algo que nós temos que gravar mesmo no nosso espírito. A palavra que foi lançada aqui é a chave para o crescimento, chama-se santificação. Por isso é que o Senhor diz em 1 Pedro, sede santos como eu sou santo. Sem santificação não é possível nós estarmos alinhados com Deus. Sem santificação nós estamos desalinhados como aquela roda que desvia para um lado ou que desvia para o outro, é indiferente se é para a direita ou para a esquerda. Aqui não é uma questão política, é uma questão de direção. Sem estarmos alinhados, sem santificação, nós vamos ser como Moisés. E se nós tivermos coisas escondidas debaixo da areia, ou debaixo do tapete, aquilo era no deserto, era na areia. Se nós tivermos coisas escondidas, como igreja, individualmente, aqui debaixo deste tapete, nós nunca vamos crescer. Porquê? Porque alguém vai vir, como veio para Moisés, dizer, tens aí uma coisa, tens aí um problema, tens aí algo. E eu até sei quem é, e vocês também sabem quem é, que vai dizer isso. E isso não vai permitir que Deus use as nossas vidas. E se nós não deixarmos de usar as nossas vidas, nós não cresceremos. Então qual é a alternativa que nós temos? Vamos 40 anos para o deserto, como Moisés? É difícil. A gente pode ir para a praia agora, nos 3 meses do verão. Apanhar um pouquinho de sol, bronzear, tomar umas banhocas. A solução não é ir para o deserto. A solução é santificarmos o nosso coração. A solução é vermos se há em nós alguma coisa contrária a Deus que desagrada a Deus. E ver, eu tenho que entregar isto aos pés da cruz para que o Senhor possa realmente fazer alguma coisa em mim. A isto chama-se o quê? Arrependimento. Temos que nos arrepender de comportamentos que temos. Temos que nos arrepender de coisas que nós fazemos ainda hoje e que já não deveríamos fazer, ou que se calhar não sabíamos até hoje que não podíamos fazer, e o Espírito Santo vai começando a falar e vai-nos dizer, não podemos fazer isto mais, não podemos ver mais isto. Nós temos que buscar a santificação. Para quê? Para que o Senhor nos possa levar ao alinhamento que Ele tem para nós. É fundamental este alinhamento, porque Moisés, quando ficou alinhado com o propósito de Deus, foi a pessoa usada por Deus para libertar o povo. E Moisés, a Bíblia nos ensina isso, quando nós analisamos de uma forma profética, Moisés tipifica Jesus como libertador. Moisés libertou o povo no físico e Jesus libertou-nos espiritualmente. Amém? Deixa-me dizer-te uma coisa que se calhar vai-te surpreender, que nunca tinhas parado para pensar dessa forma. Quem sabe qual foi a primeira praga que foi lançada sobre o povo egípcio, sobre o Egito? Quem se lembra? Qual foi a primeira praga? Eu dou uma ajuda. Eu sei que a gente às vezes sabe, mas tem medo porque pode dizer a 10ª e fica constrangido. A primeira praga foi quando Moisés tocou com a sua vara no rio e as águas viraram sangue. Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Transformar água em vinho num casamento em Canaã. Tudo que é do antigo está ligado ao novo. Moisés libertou o povo. Jesus libertou-nos. O objetivo é o quê?
O que é o casamento onde Jesus estava? O casamento é as bodas do Cordeiro, amém? O casamento é o relacionamento connosco. Vocês conhecem algum casal que não tenha relacionamento? Se não tiverem, já não são um casal. Ainda acham que são, mas o caráter está muito cá em baixo. Um casal tem que ter relacionamento, tem que ter cumplicidade. Relacionamento a vários níveis. Um casal tem que ter cumplicidade. É isso que o Senhor Jesus quer connosco. Essa cumplicidade, esse relacionamento. Por isso o primeiro milagre foi um casamento. Por isso houve alguém aqui que quando teve o seu casamento, falou-se desse milagre. Porque é importante nós percebermos aquilo que Deus quer fazer connosco. Jesus quer celebrar connosco o mesmo que o Pai celebrava com Adão e Eva no Jardim do Éden. Porque nada está desintegrado, nada está separado, nada está espartilhado por aqui pelo tempo. Tudo se junta. Se nós formos juntar as pecinhas todas, debaixo da direção do Espírito Santo, quando estudamos a Bíblia, nós começamos a perceber porque é que se diz que é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Porque tudo faz sentido e tudo alinha. E aqui não é diferente. Então a pergunta dos 2 milhões de dólares, esta semana estou mais barata, a semana passada comecei nos 5. A pergunta dos 2 milhões é como é que eu posso buscar esse alinhamento com Deus? Ou queremos continuar Moisés a esconder as coisas debaixo do tapete, a esconder coisas da nossa esposa, a esconder coisas do nosso marido, a esconder coisas dos nossos... Esconder coisas, ou queremos viver assim, esconder coisas de toda a gente, exceto de Deus. Parênteses. Deus vê todas as coisas, amém? Se não sabiam, ficam a saber. Deus é omnipresente, omnisciente e omnipotente. Tudo aquilo que nós fazemos, mesmo quando não está ninguém a ver, Deus está a ver. Eu sei que a gente ensina isto muito às crianças, para elas perceberem que não se deve mentir, porque é verdade, para perceberem que têm que ser sérias desde pequeninas e perceber que não se pode fazer coisas a enganar os pais, e é verdade, mas nós como os adultos às vezes esquecemos e olhamos para um lado, olhamos para o outro, não vemos ninguém. Mas o Deus Todo-Poderoso vê, não para nos criticar, para nos amar e nos poder transformar. É por isso que Deus nos olha. Então, como é que eu posso buscar este alinhamento com Deus? Como é que eu sei se eu tenho alguma coisa escondida debaixo do tapete? O problema, no caso de Moisés, foi o vento, não é? Que levou a areia. Hoje em dia, no tapete, o problema é o aspirador, não é? A gente, quando aspira, o tapete levanta. Já nem me lembrava que aquilo estava ali. E há 10 anos que eu tinha guardado ali aquele pecado. Ninguém sabia. E eu agora levantei o tapete e toda a gente viu o meu pecado. Isso é um grande problema. O problema não é toda a gente ver. O problema é eu escondi-o lá durante 10 anos e vivi mortificado durante 10 anos com uma coisa que eu sabia que ninguém podia saber de mim. Nem eu queria saber já isso. A vergonha que eu tinha, o constrangimento era tal que eu próprio me escondia ali. Só que o problema, quando nós temos alguma coisa escondida, e eu falei já isso há pouquinho, é que há alguém, que é Satanás, o inimigo das nossas almas, que aproveita uma coisinha que seja que a gente tenha, que não esteja tratada e que não esteja à luz do dia, que Deus não saiba e que nós não tenhamos já entregue na cruz do Senhor Jesus. Ele vai usar isso contra nós, para não sermos livres. Porque há uma coisa que a gente não se pode esquecer. Jesus, quando subiu àquela cruz e entregou a sua vida, já agora, pormenor importante, ninguém matou Jesus, amém? Jesus entregou-se. Ninguém prendeu Jesus. Jesus entregou-se. Jesus foi ter com o soldado e disse, sou eu aquele que andam à procura, podem-me levar. E o que a Bíblia nos diz é que eles não quebraram as pernas de Jesus, nem os braços, como faziam na época, para que o prisioneiro pudesse morrer mais facilmente. Porquê? Para que a profecia se cumprisse. Mas Jesus, no seu tempo certo, entregou o seu espírito, suspirou e morreu e subiu aos céus. Ninguém matou Jesus. Claro, houve um conjunto de pessoas que contribuíram para que aquele movimento acontecesse. Mas o homem não matou Jesus. Foi Jesus que se entregou. Amém? Porquê? Porque tinha que ser cumprido essa profecia. Mas voltando aqui, se nós temos alguma coisa que nos condena, o inimigo vai usar isso contra nós, vai nos aprisionar de alguma forma. E eu vou-te mostrar na Bíblia que isto é verdade e que não é invenção minha. Amém? Vamos abrir. Vamos para o Novo Testamento. Vamos ao livro de Lucas. Eu vou-te mostrar uma coisa que se calhar te vai surpreender. Vamos ao livro de Lucas, no capítulo 13. Eu estou quase a acabar. Capítulo 13, vamos ler 3 versículos, do 10 ao 12. Lucas é o terceiro dos Evangelhos. Então diz lá, no capítulo 13 do livro do apóstolo Lucas, verso 10. E ensinava no sábado, este ensinava era Jesus, não é?
Então, e Jesus ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Há aqui quem não tenha sequer 18 anos de idade. Quem é que aqui tem menos que 18 anos? Foi Isabel. Quem aqui tem menos que 81? Pronto, ficamos todos animados. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Para Jesus é tudo simples. Aquilo que é difícil para nós, para Jesus é possível. Porquê? Porque Jesus é Deus. Então o que é que nós percebemos aqui? Esta mulher era prisioneira de Satanás há 18 anos. A Bíblia não nos diz, vocês podem andar para cima, para baixo, não diz que ela teve um acidente, não diz nada, diz que ela tinha um espírito de enfermidade. Quando a Bíblia nos diz claramente a palavra espírito de alguma coisa, a Bíblia está-nos a mostrar que há uma referência teológica a uma opressão demoníaca que está a impedir a pessoa de viver a vida plena que deveria viver. Okay? Portanto, quando a Bíblia nos diz que ela tinha um espírito de enfermidade, isto quer dizer o quê? Que esta mulher era prisioneira de Satanás há 18 anos. Há 18 anos, a gente não sabe porquê, a gente não sabe o que é que lhe deu a legalidade. A Bíblia nos diz, porque tal como Moisés, o importante aqui não são os detalhes do que ela fez errado. O que é importante perceber é, há um erro, há uma prisão e há uma libertação. Isso é que é o importante para nós. Porque Jesus, e deixa-me já também dizer uma coisa, eu não vim aqui acusar ninguém, amém? Uma coisa que eu aprendi muito cedo na minha caminhada cristã com o pastor da primeira igreja é que quando nós apontamos o dedo para alguém, nós temos 3 dedos apontados para nós. Portanto, a gente não aponta o dedo para ninguém. Nem Jesus apontou o dedo para ninguém. Portanto, agora, nós não podemos é dizer que aquilo que é errado passou a ser certo só porque é agradável aos nossos ouvidos. E se nós queremos viver a vida plena que Jesus tem para nós, nós temos que perceber onde é que está o problema. Porquê é que a semana passada houve aqui pessoas que foram à urgência do hospital? Porque não estavam bem fisicamente. Não é? É claro, podiam dizer assim, não é nada, é impressão minha. E hoje, se calhar, estavam com mais dores, com mais febre, pior. Porquê? Quando a gente tem um problema, a gente tem que o tratar, seja ele físico ou espiritual. Claro, muitas vezes o espiritual, como é este caso desta senhora, o espiritual afeta o físico. Mas Jesus não se intimidou, nem com isso, nem com outra coisa. Porquê é que diz aqui que era sábado e Jesus estava na sinagoga? Para nos mostrar que Jesus foi contra a religião. Porque a religião mata o homem e aprisiona o homem. Amém? Nós não somos religiosos, nós somos testemunhas de Jesus. Amém? Jesus fez isso porque, pela lei que o povo, não vou discutir a lei, não é? Mas pela lei, ao sábado não se podia fazer nada, nem curar alguém. Aliás, nem se um boi caísse um buraco se podia ir lá buscar, porque era sábado, era dia de descanso. E Jesus mostrou que a vida está acima disso. Jesus mostrou que a vida de um irmão está acima disso, que a vida de um filho de Deus está acima da própria lei. Porquê? Porque quando Jesus quebra a lei, e Jesus veio para cumprir a lei, Jesus quebra a lei para que haja vida e libertação. E quando é assim, nós não estamos a ir contra aquilo que Deus definiu, nem aquilo que Deus colocou ali. E Jesus afrontou os legalistas e os religiosos. E nós, se temos coisas escondidas debaixo do tapete, somos como esta mulher, que andamos prisioneiros de Satanás, tal como esta mulher. Podemos ser prisioneiros de forma visível, podemos ser prisioneiros de uma forma não visível, podemos ser prisioneiros das nossas emoções, podemos ser prisioneiros naquelas bipolaridades que às vezes o ser humano tem, podemos ser prisioneiros de formas menos visíveis até. Vou-te dizer umas formas simples de nós podermos ser prisioneiros para te ajudar a entender aquilo que às vezes a gente não consegue perceber que está a passar na nossa vida. E há uma razão espiritual para isso. Nós podemos, quando somos prisioneiros, podemos ser pessoas que não têm objetivos de vida nem têm sonhos. Se nós deixamos de ter um objetivo de vida, um sonho, ou já temos 95 anos, e é natural que já não haja grandes objetivos de vida, ou se somos assim novos como eu, com 25 anos, a gente tem que ter objetivos de vida. A gente temos que ter sonhos, temos que pensar no futuro, temos que pensar daqui a 5 anos, a 10, a 15, a 20, a 30 ou 40. Temos que ter essa... Senão, se calhar somos prisioneiros. Se nós somos pessoas que são desequilibradas emocionalmente, há uma área da nossa alma que está prisioneira. Se nós somos pessoas com uma autoestima baixa, que achamos que não valemos nada, que todos no mundo são melhores do que nós, todos, sem exceção, os 5 mil bilhões de pessoas são melhores do que eu. Eu estou preso na minha alma num lugar qualquer.
Porque Deus não me criou para os outros serem melhores do que eu. Deus criou-me para eu cumprir o seu propósito. Amém? Então, se há alguma coisa em mim que me faz achar que não confio sequer em mim mesmo, eu estou prisioneiro na minha alma. Alguma coisa há da qual eu tenho que ser liberto, alguma coisa há da qual eu tenho que avançar para ser aquilo que Jesus espera de mim. Imagina, se eu sou uma pessoa que é procrastinadora, ou seja, aquela pessoa que diz assim, amanhã vamos sempre a tempo. Conhecem aquele ditado que diz, não deixes para amanhã o que podes fazer hoje? Estas pessoas têm um ditado que é, deixa para amanhã o que poderias fazer hoje. Aquela pessoa que deixa sempre tudo para amanhã. Deixa sempre tudo para amanhã. Aquela pessoa que vê a roda e fica para amanhã. E no dia em que o pneu rebenta, já? Foi só há 6 meses que ele começou a desalinhar. Aquela pessoa que deixa tudo para amanhã, que nunca faz o que tem que fazer, está presa na sua alma num sítio qualquer. Aquelas pessoas que não confiam em alguém, que têm medo de confiar em alguém, são pessoas que estão prisioneiras de algum lado, em alguma área da sua alma ou do seu espírito. Mas a boa notícia que nós temos hoje é que Jesus curou aquela mulher. Jesus curou uma mulher que era impossível de ser curada. Eu acho que nenhum de nós pensa que em 18 anos ela não foi ao médico. Não é? Deve ter ido a tudo o que era possível na altura. Deve ter usado todas as técnicas. Estica daqui, encolhe dali, bate dali. Deve ter feito tudo para deixar de andar curvada. Agora deixa-me dizer-te uma coisa. Profeticamente falando, quando a Bíblia nos fala de mulher, mulher aponta para igreja. Portanto, tenha em mente em tudo o que eu estou a falar, que Jesus nos está a despertar para nós, como igreja, não ficarmos presos a nada. Nós, cada um de nós, faz parte da igreja, não sermos presos em nenhuma área da nossa vida, para que Jesus possa viver essa vida que nós gostaríamos, poderíamos, mas não estamos ainda a usufruir. E esta mulher, há 18 anos que ela andava curvada. A Bíblia não nos diz, a gente pode andar lá a pesquisar, a Bíblia não nos diz se ela tinha família ou não. Pensa assim comigo. Vamos imaginar que ela tinha família. Amém? Certo? Alinhados? Estão-nos assim comigo. A mulher tinha família. Pronto. Agora pensa assim uma coisa. Se ela tinha família, há 18 anos que ela não olhava nos olhos do marido. Pensa como seria o casamento deles. Se ela andava encurvada, ou o marido se ajoelhava para poder falar com ela, também não ficava mal. Nós homens temos que servir as nossas esposas e amá-las como Jesus amou a igreja, não é? Mas a verdade é que ela não conseguia olhar nos olhos do marido. Há 18 anos que ela não sabia o que era ter um diálogo com o marido, com toda a certeza. Se ela tinha filhos, há 18 anos que ela não conseguia olhar para os filhos. Os filhos foram crescendo. Imagina que ela teve um filho muito cedo. Nos primeiros anos em que andava curvada, ela até conseguia. Mas quando o filho já tinha 18 anos, o filho provavelmente era maior do que ela, ou da mesma altura, ela não via o filho. Agora pensa o que é se tu tivesses 18 anos encurvado e não pudesses olhar nos olhos do teu marido ou da tua esposa ou nos olhos dos teus filhos. Que dor é que isso não traz à alma? Agora pensa a dor que traz a Deus quando nós andamos encurvados porque estamos presos com coisas que poderíamos já estar livres e libertos. Quando Deus sabe que tem Jesus para nos trazer essa liberdade e nós não fazemos isso. E o que é que aconteceu a esta mulher? Agora pensa assim, estás a ver uma pessoa encurvada? O que é que achas que aconteceu quando Jesus a libertou? Ela endireitou-se. Porquê? Porque Jesus nos diz na sua palavra, a Bíblia nos diz na sua palavra, que os nossos olhos têm que estar elevados para o alto, que é de onde veio o nosso socorro. E o socorro desta mulher veio do alto, veio de Jesus. Então, nós temos que perceber que quando a mulher já não conseguia olhar para a família, já não conseguia olhar para o marido, veio Jesus e resolveu aquilo que era impossível de resolver. E a mulher a vida dela está liberta. Ou seja, ela já não tem nada debaixo do tapete dela. Ela, quando chegou a casa, não tinha nada escondido debaixo do tapete. Aquilo que a aprisionava, naquele momento, mesmo sem ela ter apresentado esse problema, essa situação, essa prisão a Jesus, Jesus antecipou-se e foi ter com ela e disse-lhe: filha, estás liberta. Jesus não lhe disse que está curada. Repararam no pormenor? Jesus diz: estás liberta. Porque o problema ali não era uma questão de cura, era uma questão de libertação. E é isso que a Bíblia nos ensina. Que ela deixou de precisar de olhar para o chão. Ela pôde começar a olhar para Jesus. Aquela mulher, eu tenho a certeza absoluta, embora a Bíblia não o diga,
que no dia em que Jesus estava na cruz, ela estava lá porque já podia olhar para Jesus mesmo na cruz. Já não olhava para o chão. Se ela ainda não fosse liberta, ela não via Jesus na cruz. Mas ela olhava para Jesus na cruz porquê? Com dor no coração, porque foi liberta por aquele que está a ser morto pelos homens, por aquele que estão a tratar mal, por aquele... Só que ela não sabia ainda. Ele estava a dar a vida por ela também. Porque ela, além de ser liberta, a partir daquele momento, ela podia ter a vida eterna, porque Jesus lhe dava essa possibilidade, como dá a ti e como dá a mim. E isto é que é o maravilhoso. Mas como eu disse, eu não vim aqui para apontar o dedo a ninguém, eu não vim aqui para expor ninguém, mas eu vim aqui para dizer da parte de Deus que nós podemos ser libertos daquilo que nos prende. Que nós podemos ter a vida e vida em abundância que Jesus diz que é para nós. E que nós podemos arrepender-nos daquilo que temos debaixo do tapete e escolhermos ter uma vida nova em Jesus. Porquê? Não só pelo nosso crescimento, não só pela nossa mudança, mas para que as nossas gerações futuras possam começar já a ser livres. Para que aqueles que já estão no nosso meio, aqueles que estão a caminho, possam caminhar em liberdade, sabendo que o seu pai e a sua mãe não têm nada debaixo do tapete, que amanhã ou depois vai aprisioná-los a eles. O inimigo é capcioso, o inimigo é subtil. A serpente não foi por acaso que foi falar com Eva. Eu já disse isto muitas vezes a brincar, e é verdade, e volto a dizer. Se tu estivesses no teu jardim da tua casa, no jardim, onde quer que seja, e viesse um animal falar contigo, o que é que tu fazias? Conversavas com ele? Não, porque sabes que há qualquer coisa ali que não está bem. Porquê é que Eva deu conversa? Porque quis. Eu sou sincero, se estivesse ali no parque e viesse um cão, olá Pedro, estás bom? Eu dava um pontapé no cão e eu fugia na mesma hora. Porque a Bíblia diz para a gente fugir da aparência do mal. Não quer dizer que eu seja medroso, sou obediente à palavra. Os animais não falam, não é? Só no circo, que alguém fala por eles. Então, a questão é, nós damos vozes àquilo que não devíamos alimentar muitas vezes. E essas vozes que às vezes nós achamos engraçadas, são as vozes que nos vão aprisionar lá debaixo do tapete como uma coisinha qualquer. E é por isso que nós temos que estar atentos e perceber, Jesus não foi àquela cruz para eu hoje hipotecar a minha vida só porque não quero dizer Jesus, perdoa-me, porque eu não devia realmente ter feito aquilo. Ninguém tem que me pedir perdão a mim nem à pastora Sandra. É a Jesus que a gente apresenta os nossos problemas. É a Jesus que a gente se arrepende. É a Jesus que nós pedimos essa mudança de vida. E hoje é tempo de arrependimento. É o que o Senhor nos disse. Nós recebemos essa palavra que estamos a entrar numa estação nova. O mês de Abril, vocês lembram-se o que nós falámos no início do mês de Abril? Formalmente, inaugurámos um novo espaço. Um tempo novo estava a acontecer. E foi um tempo onde nós começámos a experimentar um tipo de louvor e de adoração que ainda não tínhamos experimentado. Não é verdade? Uma liberdade maior no espírito aqui, quando nós estamos. Deixámos de ser tão, como é que é dizer, tão organizadinhos para deixar o Espírito Santo organizar as coisas e às vezes ficamos uma hora. E é fantástico. Deus vai falando e nós estamos cheios da sua presença. Mas também percebemos, com aquela palavra há 15 dias, que estamos a entrar numa estação nova, que estamos a entrar num tempo de mudança, um tempo onde Deus está a dar todas as ferramentas para que nós possamos crescer como pessoas, crescer como homens, como mulheres, como igreja. Mas para isso acontecer, nós temos que decidir olhar para o alto e não mais andar curvados. Nós temos que decidir não querer mais ter nada debaixo do tapete. Por isso, e eu estou mesmo a terminar, hoje é o tempo para nós podermos avaliar o nosso coração e ver se temos alguma coisa escondida na areia ou no tapete e que a gente possa entregar aos pés de Jesus. Eu queria pedir que nós pudéssemos ficar de pé para podermos orar. Se nós tivermos coisas debaixo do tapete, nós nunca poderemos correr velozes como uma corça. Mesmo que o assistente da Google diga que sim, mas não conseguiremos. Se nós tivermos algo que nos aprisiona numa área da nossa vida, nós nunca chegaremos àquilo que o Senhor espera que nós podemos ser. Pensa assim comigo.
A Bíblia nos diz que Moisés esteve 40 anos no deserto para ser tratado. E o Senhor, a seguir, o usou como libertador do povo. E se Moisés não se deixasse tratar? Será que o povo não era liberto do deserto? Será que a Bíblia estava diferente, que o povo não chegava à terra prometida? Será que não havia as 10 pragas? Havia, porque era uma profecia, as profecias cumprem-se. O Senhor retirava Moisés e colocava lá outra pessoa para fazer o papel de libertador. Porque as profecias de Deus não falham. A palavra de Deus nunca volta vazia. É a diferença entre profecia e palavra de sabedoria, não é, que nós ensinamos. Mas a verdade é que Moisés atrasou 40 anos. Cada vida que foi escravizada mais um dia do que o que devia, a responsabilidade foi de Moisés, não foi de Deus. Cada vida nossa que não tem aquilo que poderia ter, cada um de nós que ainda não usufrui aquilo que pode usufruir, a responsabilidade não é de Deus, a responsabilidade é nossa. Então, que cada um de nós possa hoje avaliar isso, que cada um de nós possa deixar o Senhor sondar o seu coração. Porque para um cristão liberto não há limites, o céu é o limite, amém? Senhor Espírito Santo, eu entrego cada uma das vidas dos meus irmãos nas tuas mãos, Senhor. Eu oro, Senhor, para que tu possas trazer-nos o entendimento. Se há algo que nós temos debaixo do tapete, se há algo que nós temos debaixo da areia como Moisés, se há diferenças entre o nosso caráter e a nossa reputação, Senhor, eu oro para que tu possas hoje falar com cada um de nós, meu Deus. Eu entrego nas tuas mãos cada uma destas vidas, Senhor. Nós não queremos continuar a sermos hoje a pessoa que éramos ontem. Não queremos ser uma pessoa que tem um comportamento diferente quando temos gente no carro. Não queremos ser uma pessoa que tem um comportamento diferente em casa quando tem visitas ou quando está sozinho com a sua família. Não queremos ser diferentes na igreja ao domingo e no trabalho na segunda-feira. Não queremos ser mais essas pessoas. Não queremos mais viver aprisionados. Não queremos mais viver com medo daquilo que outros possam ter visto ou possam saber sobre as nossas vidas. Mas, pelo contrário, queremos hoje entregar nas tuas mãos, Senhor. Senhor Jesus, tu subiste àquela cruz, então nós queremos entregar a ti hoje tudo aquilo que possa estar debaixo do nosso tapete, tudo aquilo que possa estar debaixo da areia, tudo aquilo que dá legalidade ao inimigo das nossas almas para vir mandar na nossa vida, para vir tomar conta da nossa vida, para nos vir aprisionar. Pai, eu oro hoje. Te peço, Senhor, da mesma forma que tu libertaste aquela mulher após 18 anos de sofrimento. Se hoje há algum de nós que não consegue olhar nos olhos do seu marido, que não consegue olhar nos olhos da sua esposa, que não consegue olhar nos olhos dos seus pais, dos seus familiares, dos seus filhos, que hoje possa vir essa libertação sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Senhor, nós hoje queremos declarar aqui que nós queremos que os nossos filhos sejam livres. Queremos que os filhos dos nossos filhos sejam livres. Não interessa se já nasceram, não interessa se estão a caminho, se ainda vão ser gerados ainda, mas nós sabemos que tu és um Deus geracional, então nós não queremos que haja prisioneiros na nossa casa nem na nossa família. Te pedimos, Senhor, essa libertação sobre a nossa vida. Vem falar connosco, Senhor Espírito Santo. Vem sondar os nossos corações. Fala com Jesus nesta hora. Fala com o Senhor Jesus. Se quiseres vir à frente, arrepender, se quiseres vir à frente ao altar, falar com Jesus, vem, tens essa liberdade. Estás na casa do Pai. Não tenhas medos, não tenhas limitações. Vem. Vem falar com Jesus se é isso que tu queres. Se te sentes mais à vontade no teu lugar, fala no teu lugar, mas entrega este tempo na presença dEle. Santo, Santo, Santo és tu, Senhor. Precisamos do teu toque nesta manhã, meu Deus. Precisamos que nos venhas mudar, precisamos que nos venhas transformar. Não queremos viver presos pelo errado que fizemos. Não queremos viver presos pela vergonha de termos feito algo que nos impede de crescer, mas pelo contrário, Senhor Espírito Santo, vem nos encher da tua presença nesta manhã.